o celular, não liga. Senhor. Senhor. Deu para escutar agora? Tá escutando? Pai do Senhor. Pai do Senhor. O celular tá uma benção. Parou até de funcionar agora. Comprar Dá outro pra ouvir tio. agora? Tudo bem com vocês por aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Então fica à vontade aí, pode louvar o Senhor. Cadê seu pai? Tá por aí também? Ai, agora ele tá meio ocupado. Então tá bom. Louva a Deus aí, minha filha. Falaram que era melhor eu parar. Me aconselharam minha filha deixar. Disseram você não vai conseguir. Nem Deus irá fazer você subir no pódio da vitória. Se juntam pra comentar sobre mim. Então começa neve em noite de dizem assim. Tá na cara que ele nunca vai vencer. Esse só veio ao mundo pra perder. Disso eu já sabia. Vamos ficar olhando a queda dele aqui de longe. Ele disse que tem Deus pra o defender. Esse gigante. Só quero ver que arma ele vai usar pra lutar. Nem um milagre vai fazer com que ele possa essa guerra ganhar. Ainda chega e luta por mim, trabalha por mim, guerreia por mim, ganha por mim, morre por mim, ressuscita por mim, se levanta por mim, ele vence por mim. E quem pensou que sabia o fim da tua história se enganou mais uma vez. Estou contando vitória, não severei, entrei na guerra pra lutar e estou dando glória. A Bíblia fala, não julguei para não seres julgados. Você julgou que eu perdia, julgou errado. Posso até ser desprezado e o menor da terra, mas quem guerreia ao meu lado é o general de guerra. Você olhou pra mim e disse que já sabia que eu iria perder, vencer não poderia, mas no final da história que você se enganou, hoje eu sou vencedor. Chega aí, luta por mim, trabalha por mim, guerreia por mim, ganha por mim, morre por mim, ressuscita por mim, se levanta por mim. Vida, tua história se enganou mais uma vez. Estou contando vitória, não desistir nem parar de lutar. E estou dando glória. Chega aí, luta por ti, trabalha por ti, guerreia por ti, ganha por ti, morre por ti, ressuscita por ti, se levanta por ti, ele vence por ti. E quem pensou que sabia o fim da tua história se enganou mais uma vez. Está cantando vitória, não desististe sem parar de lutar. E está dando glória. A Bíblia fala, não julguei para não ser julgado. Você julgou que eu perdia, julgou errado. Posso até ser desprezado e o menor da terra, mas quem guerreia ao meu lado é o general de guerra. Você olhou pra mim e disse que já sabia que eu iria perder, vencer não
que você se enganou. Hoje eu sou vencedor. Mas no final da história é que você se enganou. Hoje eu sou vencedor. Amém, Jesus. Graças a Deus, né? Crescendo e abençoada por Jesus. Obrigada. Muito bem, essa. Muito bem, viu, filha? Continue assim, disposta, fazendo a obra de Deus. Você tem muito de Deus aí na tua vida, sua família, sua mãe, seu pai. Continua sempre obediente, sempre servindo a Deus de coração. Deus vai te abençoar muito nessa terra, viu? Nós te esperamos aqui no Goiás, para cantar aqui com a gente. Trazer você aqui. Tá bom? Cadê seu pai? Ele tá por aí? Oi? Seu pai tá por aí? Ainda tá ocupado. Tá ocupado ainda? Meu Deus do céu, esse homem. Ele não tá fugindo não, né? Ele tá com cara, tá fugindo de mim, viu? Tá pra não fugir não. Aquele aqui presente com nós aqui, dando glória a Deus, aleluia. Falando Jesus é bom. Jesus é bom. Amém? Um forte Amém. abraço para ele aí, para sua mãe. Bom? Deus continue abençoando o seu ministério poderosamente. Consegue louvar mais um hino? Passivo. Vamos louvar mais um hino para nós aí, tá tendo aí fechar a nossa transmissão aqui. João Paulo Augusto, estiver online aí, meu irmão, manda uma paz do Senhor aí que eu vou te mandar um convite agorinha. E Deus vai ser glorificado, né? A live é assim mesmo, né? Compartilhada, ao vivo. Nós tivemos aqui 2 problemas técnicos, né? Na transmissão. E caiu a internet, agora meu celular deu probleminha, ele não quer nem ligar mais. Que luta, Jesus, né? Tem que comprar um celular mais potente, pelo jeito aí, Deus melhorar a gente. Mas Deus vai dando vitória, vamos chegar para a glória de Deus. Nossa irmã Giovana, de Minas Gerais, estará louvando a Deus aí com mais um hino para a glória de Jesus. Pode ficar à vontade, né? Não sei, não sei quando será que Jesus vai voltar pra levar-me para o céu. Estou confiando na tua promessa e estou certo, um dia eu irei morar lá no céu. Laralá, laralá, laralá. O céu, não é um sonho, foi Jesus quem falou, realmente ele existe. E quando tudo findar, sim, irei para o céu pra morar com o rei, então contemplar tal como ele é. La, 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 la. Irei subir pra lá, em mais alto que as nuvens e os astros também.
isso serei, então tudo será muito perto pra mim. Lá, 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 lá. Pois um anjo eu serei, muito perto para mim. Como um anjo eu serei, muito perto para mim. Glória a Deus, né? Que benção, que benção. Nós estaremos indo para lá, né? Para o céu de Deus. Minha filha, viu? Continue te iluminando, dando vitória nessa sua caminhada e nos reveremos aí breve novamente, tá bom? Na terça-feira, quer sempre participar com a gente das lives aí, participa, né? Manda um convite para você louva a Deus, com nós aí, tá bom? Deus te abençoe, manda um abraço aí pro seu pai, sua mãe também. Amém. Bom. Vamos ver quem mais está online com a gente aí, irmãos, para compartilhar conosco essa transmissão. Não está aí, né? O irmão não está aí, ele fugiu de mim. Paulo Augusto, ele fugiu de mim. Amanhã eu vou ter que conversar com ele na empresa, né? Mas louvado seja Deus por isso, né, irmãos? Todo tempo Jesus é glorificado. Meu celular deu um probleminha que o Senhor nos ajudou para a glória do seu santo nome. Irmãos, em todo tempo, em todo momento, nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor Jesus, viu? Nós temos que estar preparados para encontrar com Cristo na glória. Em todo tempo, em todo momento, a igreja do Senhor, ela precisa estar pronta para o soar da trombeta. Há um céu preparado para nós, e foi Cristo quem nos revelou isso. Há uma mansão celestial, há uma promessa, que Ele voltará a buscar sua igreja, irmãos. É tempo de nós voltar a ansiar pelas coisas do céu. Sabe qual é o problema? O anseio nosso é terreno. Este anseio terreno proporciona aflição, proporciona para a gente um comportamento de dor, de insônia, insegurança, incerteza. Mas se nós desejar o céu, ansiar o céu, buscar as coisas do céu, então, meus irmãos, confiaremos num Deus Todo-Poderoso, entregaremos nele todo o nosso anseio. Não diz a palavra, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É interessante que a ansiedade, a pessoa ela perde o momento de viver. Ela vive uma vida depressiva, medonha, medrosa. Ela vive uma vida desigual, desequilibrada, né? Na alimentação ela come demais ou não come nada. Ela não consegue ter um sorriso de alegria, um gozo na alma, porque o anseio é terreno. O anseio, a sua ansiedade está posta em coisas materiais, em coisas que logo se findam, tem uma validade, acaba-se. Mas se nós lançar sobre ele, lançar sobre Cristo, lançar sobre o Senhor da eternidade, todo o nosso anseio, ele cuida de nós. Ele cuida de você, meu irmão, minha irmã, ele cuida de você. A nossa confiança é plena, o gozo da alma é profundo, nos sentimos profundamente alegres, completos em Cristo, e mais, sentimos a presença de um Deus vivo, e temos o controle da nossa vida, o fruto da temperança, da longanimidade, sabe? Nós conseguimos controlar, conseguimos trazer harmonia para a nossa vida cotidiana. Por isso, se o seu anseio é terreno, para de chorar, para de sofrer, lança sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que essa noite nós possamos lançar em Cristo Jesus todo o nosso anseio, todo o nosso projeto de vida. É Jesus primeira coisa, Jesus em primeiro lugar, Jesus em primeiro projeto de viver nosso. Se nós confiarmos no Senhor, como o salmista diz, uns confiam em carro, seu anseio pode estar no carro, sua confiança pode estar no carro, outros em cavalo, em objeto, em animais, mas nós faremos menção do Senhor. Menção do Senhor é importante que nós lancemos nele todo o nosso anseio. Somos uma geração que vive ansiosos, vivemos desesperadamente, olhando e querendo, desejando rapidamente as coisas que acontecem no dia após dia, um bom serviço, um salário, uma compra boa, um carro, um objeto, algo na terra, porém esquecemos que tudo isso é passageiro. Tudo isso um dia acaba. A compra que nós fazemos no final do mês ou no começo do mês, no final do mês já não tem mais. Cessou-se, acabou-se. O carro que era ano novo, zerado, saído da loja, da concessionária, 0 quilômetro, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, já está tudo quebrado, tem que trocar peça, até mesmo tem que trocar de carro. As vestes que nós compramos aqui, depois já começa a ficar tudo manchada, já não é a mesma qualidade no tecido, e já não, perdeu-se. Mas se nós lançar todo o nosso anseio em Deus, na Nova Jerusalém, ao céu, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Se nós lançar sobre Ele, irmãos, todo o nosso anseio, todo o nosso desejo, então Ele nos proporcionará muito mais do que pedimos ou pensamos. Um céu, uma morada celestial, como foi cantada aqui hoje. Há uma mansão celestial para a igreja, uma veste nova para nós. Há para nós aquilo que não é corruptível, aquilo que não se corrompe, aquilo que não quebra, aquilo que não acaba, aquilo que ladrão não rouba. Há preparado para nós um céu, uma eternidade, um reino com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Anseia, mas anseia o céu, anseia, mas aquilo que não é corruptível, anseia aquilo que não acaba, anseia aquilo que não tem fim, anseia um brilho celeste, anseia as mansões eternas, anseia entrar pela porta, anseia vestir vestes novas, anseia ter uma coroa da vida, anseia sim estar junto com Cristo naquela bodas do Cordeiro. Que o nosso anseio seja do céu, seja celestial. Eu te convido hoje a você lançar sobre Ele todo o seu anseio, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da igreja nos mínimos detalhes. A sua vida não está à mercê de nada. Deus tem cuidado de você. Busca a Deus, ore a Deus, clame a Deus, comece a ter mais desejo das coisas celestiais. O céu nos espera, meu irmão. Olha que a promessa de Cristo nos garante em João 14: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou para lugar. Olha o que ele diz, ele afirma: na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas se não tivesse muitas moradas, eu estou indo preparar a morada.
Isso é lindo. Há uma morada celestial para mim e para você. Sabe qual é a coisa, uma das coisas mais tristes que o ser humano pode receber? O conforto de não ser bem recebido numa casa. Não é verdade. De repente, há uma necessidade de você morar na casa de alguém e aquela pessoa não te recebe. Ou te recebe, mas te recebe mal. Te recebe mal, muito mal. Como é ruim isso. O clima, o ambiente da casa é pesado. Uma rejeição é ruim. Já imaginou se Deus não nos recebesse nas mansões celestiais? Se Ele falasse assim: não, vocês aqui não vão entrar. Eu não recebo vocês aqui. Eu não quero vocês morando comigo. Não acontece isso. Quanto acontece uma briga em família, um pai expulsa um filho, ou um parente expulsa outro parente de casa: eu não quero você morando aqui, vai embora, arruma um lugar para você morar. Já imaginou se Jesus nos rejeitasse? Mas o gostoso é quando nós recebemos o convite. Um convite: ó, não, mora comigo, fica aqui comigo, tem um lugar para você aqui, tem uma cama, tem um quarto preparado para você aqui. Você faz parte da família. Já ouviu isso? O como é gostoso ser bem recebido, ser chamado, mas olha, tem um cantinho especial para você aqui. Como é satisfatório isso, meu irmão, minha irmã, como isso é satisfatório. É Cristo dizendo em João 14: eu não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está dizendo: olha, tem um cantinho preparado para você. E se não tivesse preparado, eu estou subindo e vou preparar para você esse cantinho. Eu vou preparar para você esta casa. Eu vou preparar para você este lugar. Mas eu quero você morando comigo, para que onde eu estiver, você esteja. Irmão, lança sobre ele este anseio, ou vontade de morar no céu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Já é tempo da igreja começar a ansiar pelas mansões celestiais. O mundo está tenebroso, está maligno, perverso. Olha como vive a nossa corte, a sociedade. Olha as leis totalmente distorcidas, inversões de valores. Como o mundo vive hoje. E o que era certo é errado, o que é errado é certo. Vivemos em uma sociedade alarmantemente terrível, ímpia, imoral, irracional. Já é comparavelmente pior do que Sodoma e Gomorra, pior do que nos dias de Noé. E o Senhor diz: assim como foram os dias de Noé, como foram os dias de Sodoma e Gomorra, assim será a vinda do Filho do Homem. Estejamos preparados, estejamos prontos, meus irmãos. O céu já está pronto, as mansões já estão preparadas antes mesmo da fundação do mundo. O Senhor já deixou preparado, já está preparado o céu. E se não tivesse, Ele prepararia. Ele diz: os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Meu irmão, Jesus nos chamou, Ele nos convidou. Oh, dá glória a Deus aí, dá um aleluia. Você recebeu um convite de Cristo para morar com Ele. Você recebeu um convite mais do que um churrasquinho do vizinho aí.
Ele começa a sacar, rapaz, nem me chamou. Ou daquele parente que você achava que era íntimo seu, mas faz aquele churrasquinho por fora e nem te chama. Jesus te chamou para um convite muito maior do que uma festa, do que uma noitada, ou do que um churrasquinho. Ele chamou você para morar no céu, uma eternidade com Ele no céu. Lança sobre Ele a tua ansiedade. Alegrai-vos no Senhor. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, se a alegria já é profunda, envie a um tempo de oração, numa igreja, numa congregação. Já imaginou estar a eternidade com Ele no céu? Que gozo! Se completa em nós um gozo, a alegria perfeita. O mundo lá fora, para ter alegria, ele precisa do quê? Droga, prostituição, né? Ele precisa de tanta porcaria, e mesmo assim, são momentos milésimos de segundo, provocado na mente dele um êxtase falsificado. Ele sente uma coisa que nem ele sabe, não é assim? Quando a pessoa se droga, quando a pessoa se bebe, quando a pessoa ela entra consigo com vários entorpecentes, seja alcoólico, seja droga, tudo que para trazer um êxtase, um momento, um relaxamento, e a verdade é que não traz nada disso. Nada disso é real, isso é falso, é uma ilusão da carne. Quando essas drogas comprometem nossos neurônios, compromete a nossa estrutura física, a nossa saúde. Quer uma prova, irmão? Veja o que o crack faz com uma pessoa. Veja o que a bebida alcoólica faz com uma pessoa, ou qualquer outro tipo de droga, entorpecente, ilícito. Destrói, acaba, coloca em ruína naquela vida, e não traz alegria, não traz gozo, não traz contentamento. É só Jesus que traz alegria completa, gozo completo, contentamento completo. Nós não precisamos viver na podridão para ser feliz. O que nós precisamos é estar na luz de Cristo. É nessa luz que temos alegria e somos completos nele, perfeitamente na fonte da água viva. Entenda isso, irmão. Sabe o que eu vou comparar aqui neste momento? O mundo e Cristo. Ele pode ter tanta propaganda, como a Coca-Cola, como outras marcas, e coloca tanta propaganda. Está com sede, beba uma. É Natal, coloca lá o refrigerante na mesa. Mas, irmãos, vamos ser sinceros aqui, qualquer nutricionista sabe disso, qualquer pessoa sabe disso ultimamente, porque o vínculo da internet é tão profundo que nos deixa a gente bem a par da situação. Que benefício traz um refrigerante, qualquer marca que for? Que benefício traz para a nossa saúde? Nenhuma. Ele só traz ruína, ele só traz doença, acaba com a nossa saúde, destrói o nosso corpo, destrói a nossa vida, e não nos mata a sede, não mata. Agora, uma coisa tão simples, desperdiçado em muitas torneiras, a água, o H2O, mas é uma coisa que em qualquer lugar que você for, em qualquer momento que você tiver sede, já é um sintoma de desidratação do corpo, e você bebê-la, colocar, seja com a mão, colocar com um copo e pôr na boca, você sente o alívio imediato, você sente um contentamento satisfatório, porque a água pura, a água, ela é benéfica para a nossa vida, ela não tem cristalina. A água mineral nos traz no nosso organismo vida na sua simplicidade. E muitas vezes é interessante isso, irmão. Ninguém joga fora refrigerante, né?
Jogar fora? Não, não, sobrou um restinho, daqui que eu mato. Daqui que eu termino de tomar. Não, joga fora não, daqui que eu vou terminar de tomar. E água? Água a gente joga fora. Lava os pés, lava a calçada. Não tem problema, irmão. Olha a diferença. Assim também é Cristo e o mundo. O mundo com as suas propagandas enganosas. E nós damos tanto valor para o mundo. É tanto valor para as drogas, prostituição, festança mundana, tantas patifarias, pornografia que acontece no mundo afora, e parece que damos valor para aquilo como algo satisfatório, algo prazeroso, mas não nos sacia, não sacia a nossa alma, não sacia a nossa sede, só nos dá prejuízo para a nossa alma. A verdade é essa. E quando nós observamos, já somos diagnosticados com diversas doenças, gastrite, câncer, problema no estômago, o corpo já começa a inchar, diabetes, e nos tornamos uma bomba atômica. Sofremos, padecemos e não tivemos contentamento. Mas se bebemos a água, um líquido transparente, sem graça, sem propaganda, sem muito holofote, que todos nós, se ficar aquele restinho e esquentou, joga fora, tem outro na geladeira, coloca depois de novo, não damos tanta importância. Qual é o ser humano que vive sem isso, irmão? Ô minha irmã, qual é o ser humano que vive sem um copo de água? Nós podemos ficar 7 dias sem beber, sem comer, mas ninguém fica 7 dias sem beber água. Vai morrer desidratado, vai sucumbir à morte, o seu corpo não vai aguentar. Assim é Cristo. Cristo é a água viva, Cristo é a fonte de água viva, e todos que beber dele jamais terão sede, saciados, serão completamente abençoados demais. A água é saudável, a água nos hidrata, a água nos traz para nós beneficência, traz para o nosso corpo todo tipo de beneficência, é para a nossa saúde, a nossa vida. Assim é Cristo, traz para nós saúde, para a nossa alma. Se nós bebermos a água viva, a água cristalina, incansavelmente, incessantemente, a fonte chamada Jesus Cristo, como aquela pedra que Moisés estava ali, era para falar, mas ele bate e ela jorra aquela água. É a mesma simbologia de Cristo, que jorra, verte água, água viva, água cristalina, água que nos sacia. Calor de 50 graus, a nossa boca fica seca, e sabe que só nos sacia, não é refrigerante, não é outra bebida manipulada pelo homem, é água cristalina, água viva, água que vem do trono de Deus, água chamada Jesus Cristo, Filho de Deus. É desta água que o homem precisa, que nós precisamos, que você precisa. Pare, troca hoje, muda o seu anseio, para de querer beber as coisas que o mundo lhe oferece e busca em Cristo, porque propaganda de mais nada faz. O que faz é a palavra de vida. Ainda é água e sempre será. Tenha isso no seu coração, tenha você na sua sede o discernimento de escolher: tomarei o refrigerante que o mundo me oferece, que as propagandas me dizem que é bom, que é gostoso, mas que eu sei claramente que me faz mal, que me leva para longe de Deus, que me afasta de Deus? Ou beberei da maior simplicidade de um líquido puro, que não precisa ser misturado com nada? Não precisa, irmão. A água é pura, é essência, H2O, não precisa de nada, mistura nenhuma. A simplicidade dela é suficiente para matar a sua sede.
e não te traz nenhuma enfermidade. Antes, que traz vida. Você vive com um copo de água. Sem água você não vive. É interessante essa comparação. É interessante que você possa levar para a sua vida espiritual. Então, como a água ela é desprezada, jogada fora, descido pelo ralo abaixo da nossas esgoto, rede de esgoto, nossas casas, jogado para a rua, o que nós vemos é a palavra de Deus, é Cristo, tratado como algo simples, insignificante, como algo que não tem tanta importância, mas fica sem água. Quando você abrir a torneirinha, o teu registro, isso sai aquele barulhinho. Quando passar as 4 primeiras horas e você olhar na sua geladeira e não ter lá mais uma garrafa de água, olhar no seu reservatório e não encontrar mais nada de água, aí então você perceberá a necessidade que você tinha daquele líquido puro, simples, mas foi desprezado. É coisa triste, é quando nós precisamos de algo tão necessário e não temos. Louva a Deus que aí nós temos água em abundância. Você abre a torneirinha da seu tanque, da sua pia, e sai ainda aquele líquido que vai lhe proporcionar vida, que vai limpar a sua louça, que vai limpar a sua roupa suja, que vai limpar a sua casa, lavar o seu carro. Trazemos para o mundo espiritual assim a água na sua simplicidade. Cristo, a fonte da vida, vai limpar os seus pecados, purificar a sua vida, purificar o seu corpo, purificar a sua roupa, purificar tudo que você precisa, limpar, tirar a sujeira, a imundícia, tudo que não provém de Deus da sua vida. A água da vida, Cristo, a palavra da vida eterna. E o mais interessante, como nós desprezamos essa água, como abrimos a torneira e deixamos ela vazar, como não damos tanta importância para ela e deixamos ela ir embora. Mas em todo momento que você olhar para Cristo, saiba que Ele é água viva, fonte de água viva, e Ele jorra para limpar você, purificar você, matar a sua sede, saciar a sua alma, libertar você e dar vitória para você em todo tempo. Fique com essa meditação nessa noite. Não despreza mais a água, ela é simples. Não despreza mais Jesus, Ele é simples, mas é vida. E sem Ele você não vive. Sem a água você não vive. Sem Cristo você não vive. Tenha Cristo com você, Cristo na tua vida, Cristo no teu pensar, Cristo no teu falar, Cristo no teu levantar, Cristo no teu caminhar. Então Cristo habite em você, essa água seja abundante na tua vida, e como Provérbios diz, ainda que a árvore for cortada, ao cheiro da água brotará e dará os seus renovo. Mesmo que o tronco apodrecer e a raiz morrer, ao cheiro da água, se Cristo estiver com você, meu irmão, você pode acontecer tudo com você, mas Deus vai restituir na sua história, porque Ele é água, e água viva e cristalina para a tua vida.
Não queira mais refrigerante, não queira mais a ilusão do mundo, mas queira Cristo no teu viver. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero deixar aqui a palavra neste momento, nosso irmão Marcos, para trazer a palavra final para a igreja. Amém. Deus possa abençoá-los poderosamente. Perdão, irmãos, né? Tivemos aí 3 quedas, 2 quedas na internet e a outra foi meu celular que deu uns certos chique-ligue aqui e começou a parar de funcionar. Mas Jesus abençoou, entramos, estamos aqui na live. Irmão Cícero, Deus abençoe a sua vida. Deus em Cristo abençoe a cada irmão. Nosso cooperador Momar estará trazendo a palavra e o mesmo vai estar encerrando esse trabalho para a glória de Deus. Lembra a todos os irmãos que quinta-feira é o nosso culto presencial. E também temos na parte da manhã oração, na parte da tarde círculo de oração e à noite o culto presencial aí na íntegra nessa nossa página do Facebook. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus pela oportunidade que me é concedida. Eu quero usar a mesma para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Você que está em casa e pode, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de São Marcos, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Evangelho de Jesus Cristo, conforme relatou Mateus, capítulo de número 24. Capítulo de número 13 de Mateus. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Quere, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Graças a Deus. Meus irmãos, Mateus capítulo de número 13, o Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, no capítulo 13, narra-nos Jesus algumas parábolas do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e do fermento. Essas são algumas parábolas que Jesus ele menciona e conta, conforme nós vemos em Mateus capítulo 13. Em vários momentos, irmãos, nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras Jesus falando por parábolas, e vale a pena ressaltar: parábolas são ilustrações de histórias, ou seja, Jesus usava parábolas, histórias, para falar acerca de verdades espirituais ao povo. Jesus
comunicar com o povo verdades espirituais. E não é diferente em Mateus 13, dos versos 24 a 30, onde Jesus, meus irmãos, fala acerca da parábola do joio e do trigo. E é sobre este texto e é sobre esta parábola que eu quero comentar e conversar com os irmãos nessa noite. É muito importante, irmãos, primeiro nós analisarmos alguns personagens do versículo 24 ao 30, mencionados nessa parábola. A Bíblia, ou Jesus, melhor dizendo, fala de alguns personagens como o joio. Jesus fala do trigo. Jesus fala de um homem que saiu para semear a boa semente. Jesus fala dos ceifeiros e Jesus, ele também fala do campo. E vale a pena nós ressaltarmos e mencionarmos, irmãos, que aquele que sai para semear a boa semente é Jesus Cristo. A Bíblia diz, e Jesus explicando esta parábola, preste muita atenção, tudo isso a nível de introdução, daqui a pouco nós vamos fazer uma aplicação prática. Mas Jesus nos ensina, meus irmãos, que aquele que saiu semeando a boa semente é Jesus Cristo. Meus irmãos, o joio, ele é todo aquele que comete iniquidade, conforme Jesus explicando escândalo e praticam iniquidade, estes são joio. Jesus fala do trigo. O trigo, meus irmãos, são os filhos do reino de Cristo. Interpretar, conforme Jesus nos ensinou, é o mundo. O campo é o mundo. Jesus disse que o campo era o mundo, explicando acerca dessa parábola. O campo não é a igreja, o campo é o mundo. Jesus, irmãos, nessa parábola, ele diz que o joio, ele seria na ceifa, cortado, arrancado primeiro do que o trigo. Mas observe que ambos crescem junto, tanto o trigo quanto o joio, eles crescem juntos. Os ceifeiros, os servos daquele que saiu a semear a boa semente, eles pedem para do trigo, mas o Senhor que saiu a semear, que é Cristo, ele não permite que seja removido, que o joio seja retirado. Jesus não deixa, irmãos, que o meio do trigo, mas Jesus diz, ou aquele que sai a semear, ele diz que o joio e o trigo devem crescer juntos, e na ceifa, quando ambos crescerem e o trigo der o seu fruto, então primeiro seja retirado, seja removido o joio, conforme Jesus, relatando essa parábola, nos ensina. É muito importante, irmãos, nós comentarmos uma primeira aplicação prática que Jesus ensina ao pronunciar essa parábola. O que Jesus está ensinando, irmãos, ao mencionar aqueles servos, aqueles ceifeiros que partem de uma atitude ensinando é que os dois devem crescer juntos, os dois estarão juntos, os dois crescerão juntos. Aparentemente eles se parecem, mas o que vai definir a eternidade de cada um, o que vai definir um ser removido, retirado e lançado no fogo, o que vai, irmãos, definir vai ser a ceifa.
O que vai definir, irmãos, é a ceifa. E sabe o que vai acontecer na ceifa? A Bíblia nos ensina que no dia em que o Senhor da seara vier, e Ele enviar os seus santos anjos, os ceifeiros, os servos da parábola em questão de Mateus capítulo 13, sabe o que acontece? Eles arrancam o joio, lançam o joio no fogo eterno, mas o trigo ele é removido, arrancado, retirado e colocado, meus irmãos, no celeiro daquele que sai semente. O trigo, irmãos, é símbolo do remanescente. O trigo é símbolo da igreja selada com o Espírito Santo. O trigo é símbolo dos fiéis que amam e desejam Jesus Cristo. O trigo, meus irmãos, são aqueles que confiaram a sua alma em frutificando para a glória de Deus. O trigo, meus irmãos, se entregam e vivem no centro da vontade de Deus. O trigo é aquele que recebeu a boa palavra do Evangelho em seu coração. O trigo, meus irmãos, é aqueles que se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, se separaram do mundo e para Deus e frutificam para a glória do Senhor Jesus. Essas são as características do trigo. Ele vai ser retirado e ele vai ser colocado no celeiro daquele que saiu para semear a boa semente. Sabe o que vai acontecer com o remanescente de Cristo? Ele vai ser removido da terra, retirado do mundo, como peregrinos, irmãos. O trigo é peregrino, o trigo é forasteiro no mundo, o trigo vai para o céu. A morada do trigo não é na terra, arrancado e levado para o celeiro daquele que saiu a semear a boa semente, Jesus Cristo, o Filho do homem. Só que o joio, meus irmãos, quem plantou o joio no meio do trigo foi um maligno. Meus irmãos, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que antes de nós nos entregarmos a Jesus Cristo, nós vivíamos, irmãos, sob a influência do maligno. Paulo escrevendo aos Efésios, irmãos, nos ensina que antes de nós entregarmos a Jesus, nos entregarmos a Cristo, nós vivíamos sob a influência do diabo. A nossa mente, as nossas ações, nós agíamos sob a influência do maligno. Pela graça de Deus, nós somos libertos da escuridão que nós vivíamos. O homem que antes vivia na coleira de Satanás, ele é arrancado, retirado do mundo, das mãos de Satanás, e agora ele é liberto para viver para Deus e para sua glória. Sabe o que vale a pena enfatizar aqui nessa noite, irmãos? É que ninguém, nenhum homem pode ser livre
O homem sem Cristo é como um pássaro em uma gaiola que canta, mas não voa. Está preso, dominado por Satanás, sob influência do maligno, sob a influência dos principados e potestades. O homem sem Jesus é um pássaro em uma gaiola, canta, mas não voa. Mas Jesus cantar e voar para a glória daquele que te libertou, Jesus Cristo Salvador. Nós não podemos, irmãos, definir apenas os ímpios dizer, irmãos, aqueles que estão na igreja, mas que vivem uma vida na religiosidade. Não. Sabe por quê? Jesus não disse que o campo, a boa semente, é a igreja. O campo é o mundo, em uma esfera terrena, aonde, irmãos, eu e você, a igreja de Jesus, exerce influência. Aonde é o campo? Aonde é o campo onde o semeador saiu a semear a boa semente? O campo é o mundo, onde eu, você, a igreja, exerce influência, resplandece como astros, conforme Hebreus capítulo 12, no meio de uma geração corrupta e perversa, rodeados, cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós vamos resplandecer, brilhar, não porque nós temos brilho, não, irmãos, porque nós temos luz própria, porque assim como a lua não tem luz própria, antes ela reflete a luz do sol. A igreja, o crente, o cristão, ele reflete a luz de Jesus Cristo Salvador. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, enquanto eu estou no mundo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Jesus subiu aos céus, está à direita de Deus, e agora está dizendo: vós sois a luz do mundo, vai e resplandeça, aonde há trevas, resplandeça, aonde há trevas, seja luz, aonde há trevas, exerça influência, disse Jesus. Só que o joio, ele está por toda parte e ele não pode ser retirado. Agora, os ceifeiros, eles queriam retirar, arrancar o joio do meio do trigo, mas o Senhor que saiu a semear não permitiu. E ele disse: deixai crescer ambos juntos, tanto o joio quanto o trigo. Eles vão crescer juntos, os dois, o joio, o trigo. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? É que nós queremos apontar quem é joio e quem é trigo. E sabe o que essa parábola comunica ao meu e ao seu coração? Que não somos nós que vamos definir quem é joio e quem é trigo. Eu e você não temos este poder e esta autoridade de sair por aí apontando o dedo e dizendo: esse é trigo e esse é joio, esse é trigo e esse é joio, esse é trigo e esse é joio. É isso que Jesus, uma das coisas que Jesus está comunicando ao meu e ao seu coração através dessa parábola, irmãos, é que eu e você não temos autoridade nenhuma de apontar para alguém e dizer: você é joio, você é do maligno. Não temos. O que Jesus está ensinando através dessa parábola, irmãos, é que é na ceifa, no dia da ceifa, quando ambos crescerem, quando o joio crescer, o trigo crescer, os dois, quando
vai definir quem é joio e quem é trigo. Quem vai definir, irmãos, não é eu e você. Quem vai definir quem é o joio e quem é o trigo é Jesus. Nós temos que é joio por causa de erros e falhas que ele comete. Quem somos nós? Sabe por quê, irmãos? Se os irmãos forem procurar ou pesquisar, irmãos, o joio, a aparência dele é muito parecida com a do trigo. A aparência do joio, da erva daninha, conforme nós conhecemos, é muito parecido, irmãos, com o trigo. E sabe uma coisa que é muito importante nós ressaltarmos, irmãos? Sabe por quê? Um dos motivos pelos quais o Senhor Jesus não deixa que o joio seja retirado do meio do trigo, é que o joio ele não tem raiz profunda. E sabe o que acontece? O joio, a sua raiz, ela se prende na raiz do trigo. Aí o Senhor, o semeador que saiu a semear, ele não deixa arrancar, enquanto os dois não crescem. Enquanto o trigo não frutifica, o Senhor não permite que ele seja retirado, que ele seja removido, aleluia. O semeador não deixa os ceifeiros retirar antes da hora, antes do crescimento dos dois. Porque o semeador, ele sabe a hora certa. O trigo precisa dar frutos. O trigo precisa frutificar, ele precisa amadurecer, o trigo precisa crescer, o trigo precisa amadurecer. O trigo está amadurecendo, o trigo está crescendo, irmãos. Só que o joio está crescendo junto. O joio está crescendo junto do trigo. Ele pode até incomodar, mas ele tem que crescer junto. Ele não pode ser retirado do meio antes da hora. O joio não pode ser removido do meio antes da hora. Não pode. Ele está crescendo. Ele está crescendo junto, mas na ceifa, no arrebatamento, quando o Senhor da seara vier, irmãos, quando o pai de família retornar, já é a última hora, é a hora 1/10, irmãos, já é, irmãos, hora de nós despertarmos do sono. Aí vem o noivo, e o trigo será levado para o celeiro, o trigo será levado, mas o joio será arrancado e lançado no fogo. Ao mesmo tempo que para alguns esta parábola, irmãos, nos comunica alegria, gozo, para outros é símbolo de perdição, condenação. Da mesma maneira que para quem é trigo, essa parábola de Jesus Cristo nos comunica gozo, alegria. Ela comunica também juízo e perdição, meus irmãos. Sabe qual que é um dos problemas do joio? É que ele até se parece um pouco com o trigo, só que ele não reconhece que ele é joio, e ele vai dizer que ele é trigo. O joio não reconhece que ele é joio. Se você disser para alguém, coisa que nós nem devemos fazer, que ele é joio, ele não vai reconhecer. Ele não consegue olhar para si mesmo e dizer: eu sou joio. Meus irmãos,
Quantas pessoas não estão enganadas? O que é importante nós ressaltarmos nessa noite é que vai chegar um dia em que Jesus vai separar ambos, o joio do trigo, as ovelhas dos bodes, uns para a direita, outros para a salvação, outros para a condenação, uns para a vida eterna, outros para o juízo eterno. O trigo vai estar no celeiro de Deus, na casa de Deus, nas mansões celestiais, no celeiro dos céus. O joio vai estar na condenação eterna, no inferno. O joio, meus irmãos, vive sob a influência do diabo, sob a influência do maligno, sob a influência de Satanás. Mas eles estão crescendo juntos. Eles estão crescendo juntos. Nós precisamos, meus irmãos, ser tomados por um choque de realidade acerca desse assunto tão importante: eternidade, 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 céu, inferno, salvação e condenação. O problema é que nós ouvimos a palavra, irmãos, e não examinamos a nossa vida. O problema, irmãos, da nossa geração é que a palavra serve para todo mundo, menos para mim. A palavra, irmãos, anunciada serve para todos. Para o irmão que não veio no culto, para o irmão que não está ouvindo, mas para mim ela não serve. Esse é o problema da nossa geração. É que nós olhamos para os outros e conseguimos ver, irmãos, os defeitos e erros que eles cometem, mas nós não conseguimos olhar para nós e examinar a nós mesmos, como Paulo, escrevendo aos Coríntios, bem mencionou no capítulo 11 da sua primeira carta. Se nós, irmãos, buscássemos, irmãos, o caráter de Cristo, ser imitador, como filhos amados, tudo seria diferente. Nós precisamos ter faz por intermédio da sua palavra. É por intermédio da palavra de Deus mudado. Você em nós começou a boa obra. Paulo, escrevendo aos Filipenses, até o dia do Senhor Jesus Cristo, até o retorno de Jesus, até que Cristo venha, nós estamos sendo moldados, como igreja, edificados, e como trigo nós vamos crescendo, amadurecendo, meus irmãos. Você é joio, você é trigo. Qual que é o seu destino? É o fogo ou é o celeiro de Deus? É tempo de autoexaminação, é tempo de autoanálise, é tempo de examinar a si próprio, é tempo de despertamento, irmãos. É tempo de nós, irmãos, olharmos para o espelho da palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Era assim com os sacerdotes antes deles entrarem no templo. Depois de terem oferecido sacrifício no altar do holocausto, eles estavam diante da pia de bronze. Sobre a água que estava na pia, eles viam o seu reflexo. E eles viam as manchas no vestuário dos sacerdotes. E eles se lavavam antes de entrar no lugar santo, onde eles ministravam diante de Deus. É tempo de nós olharmos para o espelho que é a palavra. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes, porque aquele que ouve a palavra e não pratica, engana-se a si mesmo, conforme o apóstolo Tiago bem mencionou no capítulo 2 de Tiago. Meus irmãos, se nós ouvirmos e praticarmos, nós vamos ser servos prudentes, que estamos alicerçando a nossa casa sobre a rocha.
Pode vir rio, pode vir chuva, pode vir tempestade, combater contra nós, que nós vamos permanecer firmes e inabaláveis. Mas se nós edificarmos sobre a areia, os que ouvem e não obedecem, os que ouvem e não praticam, quando vier chuva, quando vier rio, quando vier tempestade combater contra aquela casa, grande vai ser a sua ruína, porque ela estava alicerçada sobre a areia. Amém? Essa é a palavra que estava em meu coração, meus irmãos. Nunca nos esqueçamos, tudo que Jesus disse é ensino, nos motiva a aprendermos. Cada parábola, cada ensinamento de Jesus é para que nós sejamos edificados e que venhamos ao pleno conhecimento de Deus, para que o nosso caráter seja moldado como igreja, e aqueles que ainda não professam a fé em Jesus Cristo Salvador venham ser alcançados pela graça de Deus, porque um dia nós vivemos no pecado, na perdição, mas aonde o pecado abundou, a graça de Deus supriu nossas vidas. Amém? Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Meus irmãos, lembrando que quinta-feira, culto presencial será transmitido ao vivo, tá? Aqui pelo nosso perfil oficial aqui da igreja, tá? Os irmãos que não puderem estar presentes no culto na quinta-feira, que irá começar às 19h30 da noite, pode participar conosco através da transmissão ao vivo, tá? Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus, que a palavra de Deus esteja em nossos corações. Nós vamos orar, irmãos, nessa noite, agradecendo a Deus pela oportunidade e finalizando mais um culto para a glória de Deus. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus nessa noite. Senhor, nós estamos gratos ao Senhor pela oportunidade em questão, pela palavra aos nossos corações comunicada, Senhor. Que o Espírito Santo fale melhor, Senhor, e que a boa semente do Evangelho possa cair em boa terra, Senhor, porque a semente é boa. O problema, Senhor, é que muitas das vezes a terra, Senhor, que é o nosso coração, não está preparada para receber a boa semente do Evangelho. Mas que nós, Senhor Deus, venhamos ter em mente que nós precisamos estar com o nosso coração preparado para ouvir e obedecer e ser praticantes das Escrituras Sagradas. Conduza a sua igreja, os seus servos, Senhor Deus, durante a nossa peregrinação, e que nós, Senhor Deus, possamos caminhar cantando, clamando e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoa, Deus, essa igreja, essa congregação. Abençoa, Deus, o nosso pastor, a sua família, cada obreiro, as crianças, os jovens, Senhor. Senhor Deus, se conosco durante a nossa jornada e caminhada. Nós estamos correndo e combatendo um bom combate, Senhor Deus, durante a nossa caminhada. E que no final, Senhor, nós possamos receber a coroa que nos está proposta, que nos está, Senhor, preparada a cada um de nós, que vamos caminhando, combatendo, prosseguindo, independentemente das circunstâncias e tempestades. O teu nome na sua igreja, nos seus filhos, nos seus servos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a igreja, os irmãos em Cristo e todos aqueles que participaram conosco dessa live, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo.